Ok, pessoal, bem-vindos à nossa live aqui do Instituto Cinco Elementos. Nós somos uma organização que trabalha com educação para sustentabilidade e estamos aqui mais uma vez para trazer um pouco de conscientização, um pouco de reflexão sobre os momentos em que a gente está vivendo e de que maneira a gente pode estar se sobrepondo a esses momentos, né? E hoje tenho o privilégio de estar aqui com o Antônio Nobre, onde nós vamos estar conduzindo com vocês aqui uma conversa sobre Gaia, sobre o amor a esse planeta, sobre a nossa interdependência, sobre esse momento de que como é que é o funcionamento desse planeta, como é que é o funcionamento do organismo, como é que nós temos uma coisa toda nessa direção. Então, Antônio Nobre, eu vou pedir a gentileza que você se apresente para eu evitar de estar falando uma coisa a mais ou a menos aí, tá bom? Bem-vindo, muito obrigado. Boa tarde, obrigado, Alan, pela introdução. Prazer estar aqui, é uma honra também estar com vocês nessa iniciativa dos Cinco Elementos. Eu sou um pesquisador, eu trabalho no INPE, já estou aposentado, mas foi toda a minha carreira dentro de duas instituições, que foram o INPA de Manaus e o INPE daqui de São José dos Campos. Então, primeiro com uma visão interna, direta, vivencial, experiencial na Amazônia, né, na Grande Floresta, e depois olhando do céu. E eu vou falar um pouco sobre olhando do céu, remetendo a uma frase atribuída a Sócrates, o filósofo grego, de que só quando a gente olhasse a Terra de fora, a gente ia entender o planeta. E essa é uma leitura da minha carreira pessoal, a minha carreira científica, que começou lá das raízes, né, e chegou no espaço, olhando a Terra de fora. Eu tenho atuado bastante na divulgação da ciência, além de fazer ciência, que é algo que eu tento não descuidar. Eu trabalho muito nessa interface da educação. Essa faz uma ponte que nos aproxima, vocês dos Cinco Elementos, o pessoal da educação ambiental, a ciência de um modo geral. E nós vivemos hoje uma realidade que é tão crítica, como diz, se não me engano, o Obama, nossa geração é a primeira que recebe a chapuletada das mudanças climáticas e é a última que pode fazer alguma coisa sobre isso. Nós estamos num momento absolutamente crítico, essencial, toda a história da humanidade, vamos dizer assim, e eu vim aqui com o maior prazer trazer algumas reflexões, me colocar à disposição para esse diálogo e, quem sabe, a gente achar caminhos transitáveis que possam nos iluminar no que fazer, né? Nós estamos diante de uma situação bastante crítica e a pior coisa que a gente pode fazer hoje é errar o caminho, porque já estamos adiantado da hora, então temos que agir nesse sentido. Perfeito. O Charles Eisenstein, no livro dele, ele fala que para nós o mais importante é como é que a gente entrou nisso. E que se você perguntar para cada um como foi que você entrou nisso, existe uma coisa muito profunda dentro de cada um da gente, e essa coisa profunda aparece pelo resto do nosso ativismo, vamos dizer assim, né? Eu, de adolescente, eu andava na praia e tinha um amor profundo pela praia, pelo mar, por todas as coisas que estão ali em volta, e comecei a ver a degradação ali da Rio Santos, em alguns trechos que eu ia, que era completamente virgem naquele momento. E naquele momento eu senti, isso tem alguma coisa ali que precisa ser feita, e de lá para cá tem uma coisa muito forte dentro de mim que não deixa mais eu ser diferente. E eu já ouvi você falando algumas vezes, eu gostaria de escutar como é que você entrou nessa. Bom, eu acho que eu entrei nessa no dia que eu nasci aqui na Terra. Aliás, todos nós entramos no dia que a gente nasceu na Terra. Essa parece uma obviedade que passa despercebida, a gente passa batido por ela, mas o fato de a gente existir num oásis cósmico como é a Terra, não deveria a gente não deveria passar batido. É um milagre em si mesmo, existir, estar aqui encarnado na Terra, caminhando nesse paraíso. Essa película de Gaia, como diz o Bruno Latour, uma casquinha numa esfera de pedra que viaja 108 mil quilômetros por hora no espaço exterior. Isso já é a consciência atual, mas se eu voltar a me remeter lá na origem, depois de ter nascido e de estar, de existir aqui nesse lugar maravilhoso que é a Terra, eu com 11 anos de idade, eu vi uma cena que me marcou demais. O meu pai
ele cresceu numa fazenda em Minas Gerais, e ele tinha muita ligação com a natureza. E ele estava assistindo o noticiário numa TV branca e preta, em 1970, e apareceu a cena do general Emílio Gastazzo Médici, que foi um dos generais que foram presidentes do Brasil durante o período da ditadura, e eles estavam inaugurando o primeiro trecho, se não me engano, da Transamazônica, onde hoje é estreito, o Bico do Papagaio, lá onde fica o estado do Pará, Maranhão e, na época, Goiás, hoje Tocantins. E eles estavam sobre um toco de uma árvore que devia ter uns 10 metros de circunferência. O general, com os óculos escuros, inaugurando a grande invasão, né, da Amazônia. E eu vi meu pai chorando. E aquilo me marcou demais. E ele dizendo assim, vão destruir a Amazônia, vão destruir a floresta. Então, isso daí, para mim, foi, vamos falar assim, o batismo no Rio Jordão, sabe? Foi o começo de um processo. Quando eu entrei na universidade, eu já comecei a me interessar, eu queria ir para a Amazônia, Durante a graduação, eu fui 7 vezes para a Amazônia sem ter dinheiro, peguei carona com o pessoal da FAB, com barco, com jegue não, mas com caminhão, etc. E aí, quando eu terminei, fui fazer meu mestrado lá e fiquei 20 anos na Amazônia. Acompanhei desde 1979 até 2003, então eu vi de perto muita coisa e estudando, né, a região. E teve 2 lados desse despertar amazônico, né? Teve um que era o lado acadêmico, que é a percepção de uma complexidade, de uma riqueza incompreensível, mesmo pela ciência. Isso foi um primeiro despertar. E o segundo foi um despertar da consciência do que significava a riqueza da natureza, que é um despertar sensorial. Foi quando eu comecei a ter contato com os povos tradicionais, não somente os indígenas, os caboclos, seringueiros, e comecei a perceber outras dimensões do saber, que não só o da ciência. Esse despertar sensorial foi algo que é difícil de descrever, porque eram momentos de maravilha absoluta. Ter tido essa oportunidade, que eu desejo a todas as pessoas, não só aos cientistas, de reconhecer o que é um sistema produzido pela natureza ao longo de mais de 50 milhões de anos, que é o caso da Amazônia, gerando essa potência, essa enorme aglomeração de vida, que funciona de uma maneira milagrosa, eu diria, porque é de uma complexidade cósmica, é um cosmos de complexidade, e despertar para essa consciência, né? E é um despertar sensorial que envolve não só, digamos assim, o intelecto, a parte científica, vamos dizer assim, ou a parte racional, a que racionaliza, envolvendo também todo o ser, especialmente tocando no coração. Eu vou voltar nesse tema aqui ao longo da nossa conversa, mas foi assim que eu me vi entrando nessa missão e depois me aprofundando nela, né, e sendo agraciado com muitos presentes ao longo da carreira. Dentre eles, eu considero o aprendizado com os povos tradicionais da Amazônia, que foi para mim um presente, uma descoberta, e a compreensão que no final a gente tem um caminho só adiante, e é o caminho da união, da conexão entre os saberes e na potenciação, através dessa conexão, de soluções que sejam inclusivas, holísticas e, ao mesmo tempo, competentes no sentido pontual, né? Não só fazer coisas genéricas, mas utilizando todo o arcabouço de soluções e maravilhas que a gente tem à disposição hoje. Ainda temos. Sempre que eu te escuto e no grupo que a gente está, quando eu estou te escutando, as pessoas ficam sempre muito admiradas com como esse planeta tem um funcionamento, né, tudo reloginho, e uma coisa influencia na outra. Normalmente a gente olha de forma separada, né? A gente olha um assunto e fala assim, isso aqui é o furacão Sally que está entrando ali nos Estados Unidos, isso aqui era como se não fosse uma coisa só. Uhum. Então, como é que é com os seus alunos? Como é que você chega para os seus alunos e começa a levar esse entendimento de Gaia, né? Esse entendimento do todo? Olha, eu não conheço como funciona, por exemplo, uma escola de medicina, mas eu imagino que o estudo de Gaia, o estudo do sistema terrestre,
que é o nome oficial dessa área. Aqui no INPE nós temos o curso de doutorado em Ciência do Sistema Terrestre, que é o único na América Latina. Tem poucos no mundo que são preparatórios para os alunos entenderem o planeta. Não só como se formou, como chegamos aqui, o que é, mas o funcionamento dele, fisiologia. A gente chama de geofisiologia. Geo vem de Gaia. Gaia é o nome grego dado à deusa do planeta, o ente feminino que é o responsável pela evolução e manutenção da Terra. E com os alunos, eu percebo que a gente primeiro tem aula de anatomia, depois a gente tem aula de fisiologia, muito parecido com o que ocorre, imagino, num curso de medicina. Então, de certa forma, é como se tornar o médico do planeta. A gente tem a ver, e por isso que desde o início da então hipótese de Gaia, que depois viria a ser a teoria de Gaia, nós temos muito claro que o planeta é vivo, que ele é muito mais do que simples aglomeração casual de componentes, como se viu anteriormente. Inclusive, Gaia teve uma resistência muito grande, mesmo dentro da ciência, porque a noção de que um planeta inteiro fosse vivo, com as propriedades emergentes de todos os seres vivos, ou seja, homeostase, que é o equilíbrio, todos os seres vivos buscam equilíbrio. Quando a gente está numa sala fria, a gente começa a tremer. Quando a gente está numa sala quente, a gente começa a suar. Esse termostato, esse ar-condicionado, né, de todos os organismos vivos tem funcional, e que mantém o conforto, que mantém o equilíbrio e, portanto, a vida, a gente observa isso olhando imagens de satélite, estudando o funcionamento das correntes oceânicas, atmosféricas, da ligação disso com a atuação dos ecossistemas, etc., a gente vê que é nada além do que o mesmo princípio que comanda a mais simples bactéria. Depois um fungo, depois um inseto, um verme, animais maiores, até chegar às plantas, até chegar no ser humano. E essa noção de que existe uma relação fractal, ou seja, uma repetição em escala, em diferentes escalas, do mesmo padrão, nos remete a princípios que são simples na essência. E aí a gente encontra uma conexão com a sabedoria indígena. Porque toda vez, por exemplo, que você escutar o Ailton Krenak falando, você entra em contato com essa conexão da simplicidade explicando a riqueza e a complexidade. Na simplificação, a gente não está tornando o sistema mais simplório, a gente está compreendendo que os grandes princípios de organização da vida, portanto, obviamente, de tudo que é atinente à vida, inclusive o próprio planeta, ele, na essência, na origem, é muito simples, é poderoso. Aliás, em matemática, na ciência da matemática, matemática pura, o desenvolvimento de conceitos, de teoremas e o aperfeiçoamento, ele frequentemente usa a ideia de elegância para descrever, por exemplo, uma prova de um teorema. Né? Em física também isso empresta um pouco da matemática. Que alguma coisa elegante é quando você consegue demonstrar com poucas palavras ou com poucas equações algo que é enormemente importante nos seus desenvolvimentos. Então, essa elegância a gente vê na natureza de ponta a ponta. E ela traz para nós uma reflexão sobre a nossa própria capacidade sensorial. Porque toda vez que qualquer ser humano, a não ser que esteja muito embrutecido, né, endurecido, mas qualquer ser humano que ainda cultive uma sensibilidade, ele entra em contato com algo que é elegante. Elegante eu não estou falando em termos de moda, eu estou falando em termos de soluções que são compreensíveis, apreensíveis por qualquer pessoa, independente do nível educacional, e que trazem uma maravilha. O próprio matemático, quando ele vê uma demonstração de um teorema que é muito elegante, ele fica maravilhado, entra em êxtase. Quando a gente está diante de uma poderosa cachoeira num rio na Amazônia, ou dentro de uma floresta que é exuberante, tem os macacos andando lá na copa, a gente está diante de uma coisa que é transformante. Você olha aquilo e você sente maravilha. É a maravilha que está inatamente, porque nós também somos filhos e filhas da natureza. No fundo, lá no fundo, nós somos filhos da natureza. Então, temos essa inata capacidade de nos maravilharmos com a elegância da natureza.
eu acho que a gente voltar a tentar entender o que é essa elegância sem nos perdermos na complicação, porque complicação é diferente de complexo. Complexo é riqueza, complicação é emaranhado. Quando a gente permite que fiquemos somente em análises reducionistas, de certa forma com um autismo cultural, as pessoas se restringem e se isolam dentro de determinados componentes, a gente envereda pelo caminho da complicação e a gente se perde no emaranhado. Quando a gente permite que entre essa parte sensorial, essa sensibilidade, que eu poderia dizer também chamar de sensibilidade espiritual, a gente se conecta com essa elegância da natureza e com os princípios fundamentais, que muitos chamam também das leis da natureza. E elas comandam a busca na fronteira do conhecimento, na ciência, e elas permeiam o saber indígena desde a base, desde tempos imemoriais, desde das culturas ancestrais. Essa tal elegância que traz conforto, que traz alegria, que traz reconhecimento, que traz agradecimento pela enorme dádiva que é existir, poder ter consciência. Então, não sei se eu respondi a sua sugestão de comentário, mas eu vejo isso, compreender os princípios como algo acessível a qualquer pessoa. Todas as pessoas deveriam ter o direito, garantido na Carta Básica dos Direitos Humanos, ao saber, ao direito da consciência. E eu acho que estamos muito ainda longe, muito aquém dessa consciência que poderia nos libertar a todos. Não sei se você queria elaborar mais sobre isso. Essa consciência permite que a gente escute essa beleza ou essa elegância de todos os lugares, né? Quer dizer, as coisas acontecem em todos os lugares. E você estava falando da questão dos matemáticos. Quando alguém de fora vem desafiar alguma coisa na matemática, eles prestam atenção no que está sendo dito. Alguém fala, olha, tem aquele teorema, ou tem uma forma de não sei o quê. Eles prestam atenção no que está acontecendo. Eles podem achar que é bobagem, ou eles podem agregar, mas eles não ficam perguntando quem é você? Você estudou aonde? Você fez o quê? Eles estão absolutamente mergulhados na coisa em si, mas no resto, a gente aprendeu antes de ouvir, a gente quer saber se ele é PhD aonde, o que ele fez, aonde que ele passou, e não tem essa escuta. Então nós podemos ouvir todos, podemos ouvir uma criança, as crianças estão precisando vir falar com a gente, né? Você tem a Greta, que começou esse movimento, e quando a gente escuta coisas incríveis sendo ditas e feitas, são jovens, que não estão permeados com tudo aquilo que a gente está permeado, e estão simplesmente dizendo o óbvio e deixando a gente até com vergonha do que está acontecendo, né? Então essa elegância, você tem um jeito especial de trazer essa elegância, porque você é um cientista que, ao invés de trazer todos aqueles nomes que a gente não tem a menor ideia do que se trata, você cria uma linguagem com essa elegância, como os rios voadores, né? Há uma beleza na linguagem que você traz para trazer as coisas. Eu vou aproveitar e perguntar dos rios voadores, que todo mundo já conhece, já sabe, mas eu gostaria de ouvir essa elegância novamente, que você contasse um pouco para a gente. Então, na realidade, o que eu fiz foi contar uma historinha. Eu peguei um conhecimento que já habitava de uma maneira meio secundária ou marginal dentro dos escaninhos da ciência há muitos anos. E eu achei a história tão fascinante que eu traduzi ela. Eu construí uma narrativa. E isso foi por volta de 2005, 2006. E depois eu chamei colegas para a gente montar um projeto que contou com a liderança do Gerard Moss e da Marg Moss, que são aviadores e aventureiros. Eles não trabalhavam com utilização de aviões para estudar coisas. Eles tinham um projeto chamado Brasil das Águas, junto com a Agência Nacional de Águas, que eles usavam um hidroavião, pousaram em todos os rios do Brasil e lagos, pegando amostra de água, mandando para liminólogos para estudar. E aí eu dei essa ideia para ele lá em 2006, ele pegou na hora, a Petrobras financiou, e em 2007 saiu uma matéria bacana no Fantástico. Em 2008, em 2009 saiu um documentário belíssimo na BBC, e em 2010 eu fiz uma palestra no TED, que está na internet. E a gente, com essa historinha, que foi seguir os rios de vapor na Amazônia, que no início o Gerardo perguntou, mas o que é rio de vapor? Aí eu fui explicar para ele,
Ele falou, que conceito interessante, né? De onde vem isso? Tal. Aí eu chamei um outro colega, o José Marengo, e o José Marengo, que publicou um artigo logo no início, 2004, sobre esse fenômeno, que tinha um nome complicado em ciência, jatos de baixos níveis, etc., ele cunhou a expressão rios voadores. Gerard, um aventureiro, entrepreneur, ele transformou uma história que estava lá na ciência e que eu fiz uma ponte inicial, e ele pegou aquilo e jogou no domínio público. Foi tão efetivo, viralizou de tal forma, que eu me lembro nas discussões do Código Florestal, no Senado, na Câmara, dos parlamentares virem batendo nas costas, muito importante a história dos rios voadores. De qualquer forma, o conceito de que você tem um rio invisível de água no céu é um conceito que capturou a imaginação das pessoas. E, de certa forma, tanto inspirado por esse pragmatismo, né, do Gerard, que me ensinou como a gente poderia conversar com a sociedade. Porque os marqueteiros, eles não falam para a parte racional, eles falam para a parte sensorial. Porque é na parte sensorial que surgem as ganas, os desejos. Vou comprar alguma coisa, não vou comprar, vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Tanto a ciência quanto o ambientalismo usam muito a parte racional para argumentar. Olha, por isso, você não deve fazer aquilo. O que acaba inutilizando muitos esforços extremamente nobres e importantes, porque nós reagimos muito no nível animal, vamos dizer assim, né, das ganas, dos impulsos. A gente vê, por exemplo, um médico pneumologista fumando. Como é que pode? Um cara que cuida do pulmão, como é que pode estar fumando? Porque ele tem vontade de fumar. A lógica dele diz que é totalmente errada. Ele fala para os pacientes dele que não pode fumar, se está com um problema de efizema, etc. Mas ele fuma. Isso no passado era mais comum, hoje é menos. Esse tipo de incongruência entre a parte racional, analítica, e a parte do impulsiva, animal, ela está na base da compreensão, por exemplo, essa história dos rios voadores, ela se viralizou porque, de repente, as pessoas acharam legal, cool, sabe, uma coisa bacana. Pô, que legal, tem um rio no céu. Já não tem nenhuma controvérsia em torno dos rios voadores, é um fato científico. A gente ficou muito contente de ver que uma abordagem diferente, que é pegar a ciência e fazer ela contar uma historinha, como se fosse para uma criança, porque isso que você falou é fundamental. O que tem a criança que o adulto perdeu? Por que uma criança chega e fala na lata as verdades? Sincericídio. A criança chega e fala, você tá isso, você tá aquilo. Aí os pais falam, cuidado, não fala assim, a pessoa vai se ofender e tal. Por quê? Porque ela tem ainda o cérebro córtex esquerdo, que é o cérebro racional, que é o locus, né, digamos assim, a casa do cérebro racional, não está totalmente conectada, não está totalmente desenvolvida. Quando a gente fica adulto, a gente aprende a duras penas, passando pelo processo educacional, que precisa ser bastante revisado, a gente aprende a desconsiderar os impulsos sensoriais, a não ser para alimentar ganas, vícios, etc. Quero tomar uma Coca-Cola, quero fazer isso, né? Porque aquilo foi incutido como um hábito. E é inconsciente, está abaixo, está no primeiro piso do cérebro. O que está no segundo piso é a parte consciente. A gente fala assim, olha, você não devia fazer isso. A pessoa fala, não devia fazer isso. Fica por isso, porque não estamos chegando lá nessa parte infantil. Tem certas frases, como, por exemplo, sede como as crianças, né? De onde vem isso? De Jesus, do cristianismo. E é um fato, porque as crianças, elas têm uma conexão enteal, de ente, né, com a natureza, que ainda não está perturbada por essa incapacidade intelectiva. Você me pediu para falar dos rios voadores, mas eu estou dando uma volta aqui, você já percebeu, né? Ótimo. essa volta, eu acho que ela é muito importante. Eu aprendi muito com o Gerard, com a Marg, sobre como conversar com as pessoas, e não só com os pares, no caso da ciência, né? Os meus colegas cientistas. E aí a neurociência tem feito descobertas espetaculares que nessa hora servem como ferramental para a gente entender o que está acontecendo. E obviamente, a gente é muito treinado, meu instrumento de trabalho não é os músculos, não é as pernas, não é a mão, ou os olhos para pintar, ou dedos para dedilhar num instrumento musical. O meu instrumento de trabalho é o cérebro, a partir do intelecto. E eu queria entender por que esse abismo entre a vida racional, a vida intelectiva e a vida sensorial. E aí, da neurociência veio essa compreensão. O cérebro, ele existe, a parte intelectiva existe numa estrutura que no ser humano
supostamente é a única em existência, que é uma estrutura que consegue fazer o pensamento abstrato. Quando a gente pensa em matemática, códigos, tudo que o cérebro esquerdo consegue fazer é um pensamento abstrato. Quando a gente está, assim, super conectado em alguma coisa, está na internet buscando alguma coisa, descobriu alguma coisa, assistindo um vídeo, etc., você esquece de ir no banheiro, você esquece de comer, você esquece de dormir, você esquece do corpo. O intelecto, ele existe dentro de um nicho no qual, graças a essa emergência dessa capacidade de pensamento abstrato, no qual ele se torna alheio à mãe-corpo. O corpo está fornecendo uma quantidade absurda de serviços para o intelecto operar. Está oferecendo sangue com oxigênio, com glicose, com os nutrientes, etc. Está tirando lixo. E o cérebro é completamente ignorante a esse respeito. A gente se tornou ignorante. Porque como é possível? Isso não acontece com um gato, nem com um cachorro, nem com um urso, nem com uma girafa. Quando ela sente fome, ela vai comer. Quando sente sede, vai beber. Como é que o ser humano consegue? Como é que essa estrutura, que a gente chama de racional, consegue existir alheia ao enorme cosmos de complexidade que é o corpo humano, que dá suporte à existência dela? Você vai analisar, você vai chegar à conclusão de que essa desconexão interna entre o cérebro analítico, esse intelecto que a gente tanto orgulho tem, temos que ser inteligentes, intelectivos, etc., e a mãe corpo, é a mesma desconexão entre a humanidade e a mãe Gaia, ou a mãe Terra, como dizem os ventos. Não é diferente. Eu ilustro com um exemplo que tem a ver com os rios voadores, tem a ver com a seca. 6 anos atrás eu escrevi um relatório chamado Futuro Climático da Amazônia, que eu tentei escrever para o senso comum, não para os colegas cientistas. Usando a melhor ciência e tal, eu construí uma narrativa integrativa, holística e explicativa que usasse a parte lúdica, o lado direito do cérebro, que apelasse para figuras de linguagem, que é mais comum na literatura, na poesia, não na ciência. E eu tentei fazer isso daí, de trazer um pouco de arte para nosso discurso, vamos falar assim. E eu estava muito preocupado com a seca que tinha atingido o sudeste do Brasil. Muito preocupado. E a minha esposa trabalha no Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres, ela é hidróloga, meteorologista, tem 2 irmãos meteorologistas, sou cercado de meteorologista aqui no INPE, e eu estava muito preocupado com a seca. A gente passava aqui na rodovia dos Tamoios, indo para o litoral, e passava em cima da represa de Paraibuna, e já tinha vaquinha pastando no fundo da represa, já estava crescendo capim, quase secou a água de São Paulo. Todo dia de manhã eu entrava no banheiro para tomar banho, eu olhava pela janela e via uma cena de Saara, sabe, deserto, céu azul, e aquela cobertura, aquela faixa de poeira assim no horizonte, e aquele calor, e aquela secura no ar. Eu estava muito preocupado. E tomando banho, eu preocupado, pensando na falta d'água, e o banho estava uma delícia. Eu continuei tomando banho, e estava muito bom o banho, e pensando na falta d'água. Aí, em um certo momento, a minha filha, que tinha 8 anos, a mais velha, entrou no banheiro horrorizada e falou: pai, você é louco, faz 20 minutos que você está tomando banho, você não sabe que está acabando a água. E eu tomei um choque, porque, de repente, o cientista, o cara que está vendo a coisa, não está conversando com o seu próprio cérebro animal. Meu cérebro animal estava feliz, porque o banho estava gostoso, etc. Então, eu uso esse exemplo para não apontar o dedo para ninguém, para não dizer, olha, você está errado, você do outro está errado, não. A gente tem uma desconexão interna desse cérebro animal que vive dentro de uma realidade da busca de conforto, de prazer, de felicidade, etc. E o cérebro racional, que supostamente está no controle da situação, né, porque ele governa, porque ele dita, porque ele tem o conhecimento, entre aspas, mas é um cérebro que é desconectado internamente. Eu tomei um choque quando eu descobri que essa desconexão existia dentro de mim. Aí você vai falar assim, não, se você for na natureza, e essa é uma parte importante que eu queria colocar, não sei se você quer colocar alguma coisa no intermeio, mas é uma parte importante de como funciona a natureza na minha leitura. Só 4% da água que é gasta nas cidades, na realidade, da água que é suprida para os humanos, só 4% é gasta em residências. Mais de 70% é agricultura. E o resto é entre indústria e comércio. Então, eu poderia falar assim, me dar uma desculpa e falar assim, fiquei
em vez de 5, fiquei 20 minutos tomando banho, mas é muito pouco representativo se a gente for pensar na falta d'água no sentido maior. Mas não é por esse caminho que eu queria prosseguir. Eu queria prosseguir por um caminho que mostra que na natureza existe o paradigma da abundância. Ou seja, se você parar diante de uma árvore florida, e agora nós estamos chegando aqui no hemisfério sul, na primavera, você para diante de um ipê amarelo, um ipê branco, e é uma explosão de cor e uma maravilha, e daqui a pouco estão as abelhinhas lá pegando o néctar, e daqui a pouco muitas árvores, frutos que estão surgindo ali. A árvore funciona no paradigma da abundância. Ela oferece uma abundância de recursos para os outros seres. E esse paradigma da abundância, quando a gente existe diante dessa abundância de uma forma responsável, não no sentido racional, mas no sentido de ser, de existência, a gente obtém dessa abundância o que nós precisamos. Não falta nada. A natureza provê. Ela tem essa capacidade de prover. E como dizia, se não me engano, Gandhi, a natureza provê tudo, como é? A natureza provê tudo que nós precisamos, mas não tudo que nós desejamos. Ou nem tudo que a ganância do homem deseja. Então, você vai na natureza, você vê um leão na savana africana, ou no Serengeti, ele caça a gazela, come, mas ele não tem um freezer para guardar e caçar mais, ele não compra a segunda Ferrari, o terceiro iate. Quando você fala em acumulação na natureza, tem duas funções principais. Uma, por exemplo, um pássaro, que vai fazer uma migração. Né? Uma passarinha lá, ela come, fica gorda, porque não tem posto de gasolina ao longo do caminho, de 10 mil, 20 mil quilômetros que os pássaros às vezes fazem de migração. Então ela acumula para poder usar. Os pinguins lá na Antártica, tem aquele filme belíssimo, mostrando a fêmea no inverno, indo se alimentar, volta gorda, né, do período, e alimenta o seu filhote e o marido. E uma planta que tem um tubérculo, e ela guarda reservas no tubérculo por um período de seca, ou por um incêndio, etc. Então, a acumulação na natureza só existe em função de demandas justificadas. E esse paradigma da abundância e do suficiente, eles se complementam. Quem dá abundantemente. Quem pega só o que precisa. Quando você entra dentro desses dois paradigmas, muitos dilemas de natureza moral, eles perdem um pouco aquele apelo. Porque eu penso assim, puxa, se eu tivesse lá como um índio, num rio na Amazônia, eu ia embaixo de uma cachoeira, quanta água está passando no rio? Né? Eu não tenho que me preocupar. Existe uma alegria imensa de estar em interação com os elementos da natureza. Talvez eu guarde isso no meu cérebro animal, e por isso que o banho era tão gostoso naquele momento. Né? Mas eu não estou justificando, por um lado. Por outro lado, eu estou tentando trazer uma reflexão que promova a nossa união interna. Nós precisamos nos reunir. Né? Aí vem a última parte, que é o seguinte: enquanto o intelecto, esse inquilino que vive na mãe-corpo de uma maneira alheia, infelizmente, tem alguma coisa que saiu errado no ser humano, porque é o único ser na natureza conhecido pela ciência, que tem a capacidade de ignorar as demandas básicas e essenciais da vida. Seja dormir, ir no banheiro, comer, etc., como eu ilustrei agora há pouco. Todo mundo teve essa experiência e sabe o que eu estou falando. Porém, tem um outro locus no corpo humano que é inspiradora, porque ela traz uma outra dimensão da cognição que eu quero dizer do entendimento, que é o coração. O coração é um órgão, cuore em italiano, ele é o centro do organismo. E o coração, ele funciona num outro paradigma diferente do intelecto. Porque o coração, ele bombeia um líquido que irriga, alimenta, cuida, limpa todas as células do corpo. Quando a gente pensa num corpo humano, poucas pessoas têm a noção do que se trata um corpo humano. O ser humano está no meio da escala dos tamanhos, né, entre o que é mais grande concebível e o que é mais pequeno concebível. Cada ser humano, cada corpo humano, eu chamo de galáxia ambulante de sistemas celulares, porque um corpo humano chega a ter 37 trilhões de células eucarióticas e mais um outro tanto
de células procarióticas. A gente tem bactérias vivendo em associação com a gente dentro de um novo órgão chamado microbioma, que existe no nosso trato digestivo, que é importantíssimo para o funcionamento e operação do corpo. Esse efeito de irrigar e cuidar é o efeito que a gente entende como efeito da mãe, né? Da mãe-corpo. O sede desse cuidar, desse universo de complexidade que é o corpo, é do coração. E no coração também a gente encontra a sede do que a gente chama de sede da alma, a sede dos sentimentos. As emoções, elas brotam no peito da gente, né? Na conexão do plexo solar. E o coração está ali. Então, o que vem de algo que é transcendente, porque a noção de alma, independente de religião ou de filosofia, a noção de alma é a noção da transcendência, da conexão a valores permanentes e não formas transientes. E essa conexão se faz diretamente no coração. E o coração tem uma capacidade cognitiva. Não faz muito se descreveu e se reconheceu a existência de neurônios, uma rede neural enorme, bastante desenvolvida no coração, menos que no cérebro, mas com uma capacidade. Descobriu-se também uma rede neural importantíssima no intestino, um novo órgão, na realidade, né? Então, o deslocamento da consciência, do intelecto, esse ser alheio, que vive alheiamente dentro da mãe-corpo, que não deveria ser uma ferramenta integrada no corpo, consciente do corpo. Ele se desloca para o coração, e no coração a gente tem uma conexão com tudo. O coração é conectado, ao contrário do intelecto. Ele é conectado por definição, porque ele irriga tudo, ele colhe tudo que cada célula vivenciou do corpo. Mas não só. O corpo é o veículo material, mas ali tem a transcendência, uma conexão com outros mundos, outros povos, tem uma informação bastante útil nesse aspecto, de que, no caso, por exemplo, dos indígenas na Amazônia, eles se referem muito aos espíritos da floresta. E eu tomei um susto, isso daí tem alguns vídeos em que eu relato isso, ao descobrir, e foi num jantar em homenagem a Marina Silva, em 2006, que eu escutei essa declamação do Davi Copenau Yanomami, que resumia em uma frase muito simples o que eu tinha estudado por 20 anos na ciência, e que a gente tinha chegado a conclusões equivalentes. Ele com um linguajar simples, direto, elegante, vamos dizer assim, e nós com um linguajar rebuscado, intrincado, difícil, etc. E essa conexão com o saber ancestral, e eu perguntei para o Davi um dia, como é que eles sabiam coisas que nós demoramos 20 anos para descobrir, com supercomputador, satélite, avião, torres de pesquisa, laboratórios, etc. Como é que eles conseguiram já saber isso? Já estavam neles. Ele falou, nós recebemos dos ancestrais, ele me respondeu. Eu falei, e os seus ancestrais? De quem que eles aprenderam? Eles tiveram que desmatar a Amazônia para aprender que se tirar a floresta acaba a chuva, se acabar a chuva não vai ter nem o que beber, nem o que comer. Era essa frase do Davi. Me despertou para essa outra dimensão do saber. Que efetivamente a área Yanomami nunca... Não temos registro, né? A gente estuda histórias pregressas, ou estudando o carvão que tem no solo, para ver quando aquela área queimou, se queimou, quanto tempo atrás, etc. Dá para ser datado. E aquela região lá da cabeça do cachorro, noroeste da Amazônia, não tem registro de milhares de anos de ter sido destruída. E a resposta dele foi que os ancestrais aprenderam com os espíritos da floresta. Ou seja, que existia uma sabedoria, essa sabedoria foi passada de um nível transcendente, não material, para os ancestrais conservaram isso dentro do saber passado de pai para filho, e eles ficaram protegidos de ter que aprender do jeito mais difícil, que é o jeito que nós estamos incrivelmente não aprendendo, que é destruir, ter os resultados. Voltamos agora nos rios voadores. A destruição da Amazônia hoje é inconteste e também incontroversa, está enfraquecendo os rios voadores, com vários efeitos colaterais. Um deles, a secagem, porque os rios voadores trazem água de montante para jusante, né, da parte alta da bacia para a parte baixa. No caso, é uma bacia aérea, né, porque são rios aéreos.
E estão destruindo a cabeceira, os rios estão ficando mais fracos e estão transportando menos vapor. No caso, recentemente estavam transportando fumaça, não mais vapor. Aí seca a jusante, seca o Centro-Oeste, que é o celeiro do Brasil, vamos falar assim, seca o Pantanal, né? Tá pegando fogo o Pantanal, seca o Sudeste, seca o Sul do Brasil, seca a Bolívia, seca o Paraguai, seca a Argentina, seca a região que, se não fosse pela Amazônia, seria já um deserto. Essa latitude é uma latitude onde normalmente ocorrem os desertos em outras partes do mundo. E aqui nós temos uma exceção graças à floresta amazônica e aos rios voadores. Então, a gente chega nesse momento de perceber que, por alguma razão, nós, a sociedade que emergiu da complexa história que se deu na Europa, desde o tempo dos impérios, depois chegando na Idade Média, Inquisição, o Renascimento, a Revolução Industrial Tecnológica, a colonização, a invasão de outras regiões do planeta pela cultura europeia, e ela deixou seus rebentos aqui, todos reproduzindo em modo automático. A gente vê hoje, por exemplo, a expressão e manifestação de comportamentos que vêm do tempo da escravidão lá dos romanos. Então, estamos voltando à escravidão, estamos voltando a comportamentos, parece que é um disco riscado, né, do passado. Quem viu o disco de vinil, que quando risca, a agulha chegava até aquele sulco ali e ficava pulando e voltando, né, e repetindo assim mesmo. E nós estamos aqui, quando eu converso com algumas pessoas nas fronteiras agrícolas lá da Amazônia, quem está na fronteira de destruição, sem falar de grileiro e outros, né, madeireiro, etc., que são formas muito violentas, agressivas, etc., e criminais. Mas quando a gente fala com alguém que é da área do setor produtivo, e que vem depois, na segunda, terceira onda, né, para botar gado, para botar soja, etc., eles têm essa mentalidade que vem lá do Império Romano, né, que vem lá da Europa, dos séculos, sei lá, da Idade Média, e ocorre uma incrível coincidência. A Europa do Oeste, ela recebe umidade do rio voador da Eurásia, que vem da Rússia e chega até a Europa. E as florestas lá foram muito destruídas ao longo de 1000 anos, e graças às florestas da Rússia, a região não sofreu falta de água e a destruição do clima, como seria de esperar se ela não tivesse esses rios voadores lá da Eurásia. Essas pessoas que vieram da Europa para cá, elas aportaram, no caso da América do Sul, na costa leste, e destruíram a Mata Atlântica na costa leste. E não viram imediatamente, ao longo de séculos, os efeitos dessa destruição, porque tinha a Amazônia suprindo umidade pelos rios voadores. Olha que incrível e infeliz coincidência histórica. Então, aquelas pessoas que desenvolveram, ao longo de muitas gerações, uma insensibilidade para a ligação entre floresta e clima, elas atravessam o Atlântico e repetem a história aqui, e agora, com motosserra, com trator e correntão, etc., com fake news, enfim, com pouca iluminação, vamos dizer assim, elas repetem um padrão histórico que tem quase 1000 anos. E estão destruindo lá, está enfraquecendo os rios voadores, está secando o sul do Brasil, de onde muitas dessas pessoas são originárias, né, vieram da Europa para o sul, do sul, foram subindo, né, quando eu era criança se usava peroba aqui nessa região, não tem mais. Depois foram para o Espírito Santo, para a Bahia, e acabaram com o jacarandá da Bahia, não existe mais. Aí foram para a Amazônia, acabaram com mognos, agora estão no Cumaru, e até chegar, vão encostar lá nos Andes, até acabar a última árvore. E eu tenho sido convidado por gente do sul do Brasil, falando, puxa, você não pode vir falar para a gente dos rios voadores? E eu fico um pouco sem graça, porque por muito tempo, 15 anos, eu estou alertando e falando, gente, vocês vão ficar sem água no sul do Brasil. Ah, não, isso é bobagem, isso é conversa, não sei o quê. E as pessoas seguindo o seu programa que vem lá da Europa. Enfim, Alan, eu queria ver se você queria introduzir alguma... Não, tranquilo. Delicioso, né? Delicioso. O que eu queria te falar é assim, aonde que esse fato da gente não ter essa conexão, né, entre o que a gente pensa, o que a gente sente, né, a parte do corpo, isso que você estava, que nem o banho que você estava assim, né, dizendo que de repente você tem a consciência, mas precisou de um choque para isso acontecer, né? Então a gente tem uma pergunta aqui da Rita Mendonça, que trabalha com educação
com a natureza, né? Ela trabalha, você conhece bem ela, né? Então, conheço, grande amiga. Uma pergunta aqui para você. Que exemplos de conexão mente e corpo você poderia dar para a gente a partir do pensamento científico? Olha, essa é uma boa pergunta, hein, Rita? Eu tenho observado trabalhos feitos na medicina. O professor Fernando, da Escola Paulista de Medicina, tem um grupo e trabalha vários temas conexos, assim, saúde e essa outra parte. Quando você trata uma pessoa doente com chamados métodos alternativos, nos quais, e é bem a propósito falar disso num ano de pandemia. Eu tive o Covid-19, fiquei 8 dias no hospital, 5 na UTI. Felizmente, não foi a forma mais grave, não precisei ser entubado, mas foi bem forte, uma experiência bem forte mesmo. E é surpreendente, porque apesar do Covid ser menos mortal, em termos absolutos, que outras viroses, né, como ébola, acho que até menos do que o H1N1, etc., ele paralisou a humanidade. É uma relação difícil de explicar, porque você fala assim, poxa, se ele é menos mortal, por que paralisou a humanidade? O que tem nesse vírus que é diferente dos outros? Falando um pouco também de mudanças climáticas e o Acordo de Paris, Plano B, que é as melhores práticas, essa desconexão, ela nos permitiu chegar até hoje com muitas reações cosméticas. A gente quer acreditar, a gente fala para a gente mesmo que estamos fazendo, estamos melhorando, não, isso é assim, sem mudar o comportamento, efetivamente. Sem mudar coisas muito fundamentais. Respondendo à sua pergunta, o Covid-19 traz essa oportunidade. Por quê? Desde março, que eu e a minha família estamos em quarentena. Então, vão para 7 meses. E é uma vivência que tem muitas dimensões de conexão mente e corpo, ou de conexão mente-parte sensorial. A primeira delas, que salta aos olhos e que é muito, incrivelmente tocante, é a relação de pais com os filhos. Eu tenho 2 meninas, uma tem 7, a outra tem 14, e a gente, ao longo dos anos, sempre vinha com algum tipo de ruído, de problema. E a maior parte desses ruídos e problema era a ausência dos pais. Por quê? Porque os pais tinham, os dois trabalham o dia inteiro, aí chegava de noite, o que a gente ia fazer? Ao invés de ficar juntos, no redor de uma fogueira, né, como fazem os povos nativos, a gente ia fazer alguma coisa. O que a gente ia fazer? Ia no shopping, ia assistir um filme num cinema, ia no restaurante, ia fazer alguma coisa fora. E isso não permitia o convívio familiar, que é algo imemorial e que é muito importante para a fisiologia social, para a fisiologia do humano, né? Nós somos animais sociais. Com a pandemia, a gente ficou estacionado. Assim, de repente, você não podia mais ir em lugar nenhum, está tudo fechado, e você tem que ficar com seus filhos. E não só isso, nós tivemos que assumir a parte educacional também. Então, a escola continuou funcionando, agora sobre o Skype, ou o Zoom, etc. E quem é que tem que acompanhar? Os pais. Tem que sentar com as crianças e acompanhar o aprendizado. E essa é uma revolução, efetivamente, promovida por uma partícula que nem viva é. A gente diz que o vírus não é vivo, né? Ele é uma sementinha de DNA ali, né? Eu usaria esse exemplo como um exemplo de conexão, no caso da família, né? Entre ideia e corpo. Então, vou colocar uma primeira pergunta da Marina, quer dizer, em relação a tudo isso que nós estamos vivenciando e vendo, a pergunta dela, obviamente, levaria mais 1 hora para a gente responder, mas se você pudesse colocar de uma forma mais rápida, digamos assim, ela queria saber qual seria uma expectativa realista para os próximos 20 anos com relação às mudanças climáticas e o que a sociedade civil pode fazer. Isso em relação às COPs, em relação aos governos, em relação a tudo que nós já vivenciamos hoje, né? Olha, em 2015, 2 semanas antes da COP de Paris, a convite do governo norueguês, Stephen Oslo, e eu fiz uma apresentação para a turma lá, foi pública, mas para a turma que era os delegados, né, da Noruega, que foram para lá. A Noruega tem uma preocupação bastante grande com florestas, é um dos principais doadores
do Fundo Amazônia, ou o principal doador, né? E tivemos uma discussão e eu terminei a minha palestra falando que o Acordo de Paris era conto de carochinha. Por quê? Porque diante das imagens que eu tenho aqui de satélite, diante do conhecimento na fronteira da ciência do clima e de, sei lá, 30 anos de acompanhar toda a evolução do conhecimento nessa área, digamos assim, o Acordo de Paris foi um sucesso tremendo em termos diplomáticos. Mas a natureza, ela não se importa com a diplomacia humana. Ela se importa com as leis da física, da biologia, ela se importa com como funciona a vida. E o Acordo de Paris é o mínimo básico, o minimorum, para começar a termos uma oportunidade de começar a reagir. Mas é absolutamente insuficiente. Se o Acordo de Paris tivesse sido assinado no Rio de Janeiro, em 1992, a gente teria uma chance. Como ele foi assinado com esse atraso, e de uma forma, na realidade o atraso é resultante de atividade criminal, né, como está ficando evidente agora, uma indústria de fake news financiada, bom, muito, não é incontroverso isso, já sabemos, né? Agora é tarde demais. O que nós podemos fazer? Bom, então, defender o Acordo de Paris é o começo de conversa, mas é absolutamente insuficiente. Como a gente está vendo que é insuficiente. O que nós podemos fazer? Primeiro, falar o seguinte: a Terra, o planeta Terra, já passou por muitos cataclismos na sua história. Aliás, desses cataclismos evoluíram vários eventos que, por fim, nos trouxeram até onde estamos hoje. Há 11 mil anos atrás, nós entramos no período geológico chamado Holoceno, que é um período mais, digamos assim, favorável em termos climáticos, mais confortável dentro de 1 milhão de anos. Né? O ser humano surgiu há 3 milhões de anos atrás, 200 mil anos atrás o Homo sapiens, e 11 mil anos atrás o Holoceno, que é um período de incrível estabilidade climática. Aí surgiu a agricultura, o ser humano deixou de ser caçador-coletor, passou a se estabelecer, e aí vieram todas as mudanças que nos trouxeram até hoje. Hoje nós temos um novo período geológico que foi batizado em homenagem ao ser humano, chamado Antropoceno. É uma nova era geológica que começou com a Revolução Industrial na Inglaterra. A humanidade, ou seja, uma espécie animal, se tornou comparável em termos de capacidade de modificar o planeta a uma era geológica anterior, que eram processos que levavam centenas de milhares, milhões de anos. Esse antropoceno nos coloca diante de um retorno a um período geológico de centenas de milhões de anos atrás, e onde ocorreram extinção em massa. Aí alguém podia argumentar, puxa, mas então tudo bem, já aconteceu, né? Não é nada novo. É novo. É novo porque agora é o ser humano com seu cérebro desconectado, seu intelecto alheio, né, esse inquilino alheio à mãe terra, alheio ao próprio corpo, que está gerando um cataclismo que vai acabar extinguindo a ele mesmo, né, ao ser humano mesmo. E se eu pensar em termos de natureza, e olhar como foi que a natureza reagiu aos outros cataclismos, inclusive cataclismo cósmico, por exemplo, um meteoro que veio do espaço e se chocou com a Terra 65 milhões de anos atrás, e acabou com os dinossauros. A Terra, para ela voltar a ter equilíbrio climático, levou em torno de 10 milhões de anos. Agora faça uma análise. O Homo sapiens existe só há 200 mil anos. Nós estamos promovendo um cataclismo comparável a um outro que ocorreu na natureza, que levou 10 milhões de anos só para voltar ao equilíbrio climático, e outros tantos milhões para voltar a surgir as diversidades de espécies, etc., porque houve uma grande extinção, né, naquele evento. Como que nós ousamos fazer isso? E ainda continuar agindo como se nada. Não, então vamos destruir isso daqui, vai demorar 10 milhões de anos para voltar a funcionar como funcionou no passado, e a gente age como se fosse uma coisa que vai durar, sei lá, 10 anos, a gente já saiu dessa, já vai estar tudo bem, sabe? Que nem a pandemia, daqui 2 anos já acabou. Não é assim, 10 milhões de anos é um tempo longo, é um tempo maior do que a evolução de uma espécie. E, então, essa noção é algo importante, a gente está mexendo com eras geológicas, nós estamos destruindo
o nosso berço, né? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a natureza tem mecanismos extraordinários de reação, absolutamente fantásticos. E um deles, que eu queria trazer, que é totalmente desprezado, né? Que está no nosso prato, mas a gente despreza eles, é o que eu chamo de incomparável tecnologia das sementes. Semente foi o que a natureza desenvolveu para lidar com os cataclismos. Bom, primeiro para lidar com a sua própria sobrevivência e permanência, isso obviamente, mas também para lidar com o cataclismo. Toda vez que um sistema natural, um ecossistema é abalado de uma maneira muito significativa, o que vem aí em seguida? Quando uma árvore está muito ameaçada, o que ela faz? Ela começa a se reproduzir, ela começa a produzir sementes. Isso é verdade não só na natureza, se você olhar famílias, né, dos humanos, quando uma família muito pobre, miserável, está sofrendo tudo, tem um monte de filhos. É quase como um impulso natural. A reprodução é uma capacidade de lidar com a diversidade. E na natureza, essa capacidade, ela ocorre em todos os organismos. Até desde uma bactéria que vira cisto, passando por fungos que geram esporos, e depois todos os organismos que têm suas sementes, têm suas formas, propágulos, né, formas de reprodução. Assim funciona a natureza. Então, se eu fosse dar uma atenção maior, agora, para o movimento da sociedade civil, para os governos, para a sociedade, para os seres humanos individuais, eu iria focar na consciência sobre a tecnologia das sementes. Tecnologia de semente não é plantar, colher e ver variedades como os agrônomos fazem. Tecnologia de semente é compreender que dentro de cada uma dessas coisinhas que tem 2 gramas de peso, né, muitas sementes, algumas são maiores, né, de árvores amazônicas, tal, mas a maioria das sementes são absolutamente tiny, são incrivelmente pequenas. E dentro dela tem um germe, tem alimento para esse germe e tem um cérebro. Descoberta recente. Cada semente tem um cérebro. Esse cérebro não é de neurônios, mas ele tem a capacidade de pensar. E essa capacidade de pensar, ela é quase tecnologicamente um milagre. Por quê? Porque você pegou uma urna funerária lá dos egípcios, com 2, 3 mil anos de idade, e tinha sementes dentro, e eles foram plantar essas sementes e elas germinaram 3 mil anos depois. Imagina um carro ficar parado 3 mil anos, você for lá e tentar dar a partida no carro, para ver se ele funciona. Não funciona, não vai funcionar absolutamente. Na realidade, vai ser uma ruína de carro. Como é possível que a vida desenvolveu uma estrutura tão avançada tecnologicamente, que tem uma coisinha desse tamanho, que tem um cérebro dentro dela, que tem sensores de luz, de umidade, de gravidade, de pressão, etc., e que 3 mil anos depois ainda está funcionando, e que tem vida ali dentro, e que é incrivelmente resiliente, incrivelmente resiliente. Aí eu vejo essas iniciativas, como o do Instituto Socioambiental e outras maravilhosas, a rede de sementes na Amazônia, que ligam os povos nativos que ainda têm o resto de floresta, estão pegando sementes das árvores, e estão fazendo processos, inclusive em colaboração com agricultores mais iluminados, que estão tentando recuperar matas de galerias, etc., usando tecnologia agrícola e as sementes da floresta, ou trabalhos como a agricultura sintrópica e tantas variedades de agricultura orgânica, no caso da agricultura sintrópica, que é se inspirar com a floresta, ir lá plantar, usar até essa tecnologia fantástica das sementes e recompor, e voltar tudo. Tem trabalho saindo, inclusive já há algum tempo, saiu na Science, que tem um indígena como coautor, lá da região do Xingu, mostrando que no período pré-colombiano, né, pré-Cabral, os povos que viviam na região amazônica, e a gente pode ir até os Andes, lá nos Incas, eles tinham tecnologia, eles faziam estradas, eles faziam até barragens. E a floresta não desapareceu, eles cultivavam a floresta, eles respeitavam a floresta. Pega o caso dos Incas, uma tecnologia absolutamente fenomenal, muito mais avançada que os europeus da época, né? E aí, essa é a minha sugestão. O que fazer agora? Vamos trabalhar a ideia das sementes. Vamos trabalhar a ideia de buscar no nosso próprio corpo
a motivação, porque todos temos coração, se não tiver, já está morto, né? Não está mais aqui na Terra. Mas temos o coração está batendo desde o dia que a gente nasceu. Ele está fazendo um trabalho absolutamente impensável. Se você parar e ficar refletindo sobre o que está acontecendo dentro do seu corpo, você fica em silêncio. O intelecto entra em silêncio. E é isso que nós precisamos de silêncio do intelecto. Nós precisamos do despertar de uma cognição profunda, elegante, superior, transcendente. E essa elegância assumiu o controle do ser, assumiu o controle, inclusive, do próprio intelecto. O intelecto produz muitas coisas maravilhosas, mas ele, sozinho, sem conexão com o coração, ele se torna um déspota, né? A aplicação linear dos frutos do intelecto produz as aberrações modernas, né? Porque o intelecto, ele é uma estrutura, é um computador. Imagina um carro que assume o controle e não deixa mais o motorista, você vira a direção para um lado para o outro e ele vai para o lado que ele quer. E ele é educado de uma maneira má, né? Ele é mal educado, o automóvel. Aí ele vai fazer coisas que o condutor não quer mais. E não importa. E aí surgem angústia, ansiedade, depressão, etc. Porque quando o intelecto está levando a gente para caminhos tortos, caminhos errados, caminhos comprometidos, o ser interno nosso, o nosso espírito, entra em desespero, que nem um motorista num carro que está desgovernado. Entra em desespero. Por isso que a minha sugestão é focar no coração, mas sem perder a dimensão racional, simplesmente subordinando ela ao coração. E a gente pode aprender muito com os povos indígenas. Porque eu, quando converso com o Ailton Krenak, por exemplo, eu já cheguei às lágrimas conversando com ele. Porque ele, quando fala pausadamente, eu até fico impaciente, porque eu tenho um intelecto muito ativo, ele fala pausadamente e sai muita sabedoria da fala dele, mas ele fala para o meu coração, ele não fala para o meu intelecto. E quando ele fala para o meu coração, eu recebo a sabedoria dele, são as sementes de sabedoria que ele coloca no meu coração, aquilo brota de uma maneira que me conecta com ele e com o saber dele. E eu deixo de lado a minha arrogância intelectiva, eu deixo de lado o isolamento, né? Essa incapacidade que o intelecto tem de dar as mãos, sabe, de abraçar, de interagir no nível do core, não, do coração. E, não obstante, se você escutar o Ailton, mas não só, o Davi e outros sábios indígenas, você vai ver que naquela forma pausada de colocar e simbólica, né, muitas vezes em termos de fábula, existem sabedorias profundas, com profunda elegância, como uma demonstração de um teorema matemático, profunda elegância, profundo alcance, e sabedorias testadas por milênios de evolução cultural, de evolução da sabedoria como povos, né? Então eu vejo ali um caminho extraordinário para a sociedade global se regenerar. Ela pode aprender com os povos indígenas sem descartar a ciência, sem descartar a racionalidade, submetendo, combinando e fazendo uma joint venture. E eu tenho discutido isso com os próprios povos indígenas. Eles tentam compreender como funciona o intelecto da sociedade europeia, né, da sociedade técnico-científica, e eu tento fazer esse meu papel, né, de cientista, buscando a conexão do outro lado, e falando, olha, se você falar no seu discurso alguma coisa que os brancos, né, os europeus, os civilizados, vão entender, porque eles foram treinados a escutar e respeitar o que vem da ciência, ou pelo menos respeitar externamente, e você embutir isso, de alguma forma, com a sabedoria indígena, vai aumentar muito a potência e o alcance do que você está falando. Porque aí quem está escutando vai entender e falar assim, puxa, ele está falando uma coisa que eu entendo. Mas com um valor subjacente que vai tocar direto as pessoas no coração. E quando toca no coração, os marqueteiros sabem disso, as pessoas reagem de uma maneira maravilhosa. Então, essa é a minha mensagem. Se você tiver aquela animação, agora é um momento para apresentá-la. Ok, a gente está com a Mônica Borba e a Patrícia Otero dos 5 Elementos nos ajudando aqui nos bastidores. Mônica, você consegue colocar aquela imagem enquanto estiver procurando isso?
me inspirou tantas coisas, eu comecei a pensar em tanta coisa. Né? Uma das coisas que eu pensei foram os peabirus, né? Você estava falando daquelas construções que a gente nem sabe o que deixaram para a gente, se foi Inca, se foi aquilo. Quando os europeus chegaram aqui, tinham aquelas estradas, né, na América do Sul toda, que eram os peabirus, uma história que é para outro momento. Mas nas sementes, eu pensei, a natureza, a humanidade, nós que somos natureza, né, nossa humanidade, nós estamos mandando sementes. Eu acho que esse movimento dos jovens, que quando eu falo Greta, é um símbolo do início disso, tem um menino na Austrália, tem gente no mundo inteiro, mas eles estão enviando essas sementes para poder estar povoando o mundo. Fala aí, Antônio. Já volto na história das sementes. Bom, essa imagem aí é o mapa mundi dos ecossistemas terrestres. Você pode pensar que a pessoa estava sob efeito de algum psicotrópico, né, quando fez esse gráfico. Mas na realidade não é. Isso aí foi uma criatividade muito grande do pessoal do grupo lá do Yad Vindermali, na Universidade de Oxford. Eles estudaram por muitos anos a Amazônia e outros ecossistemas do mundo, e eles pegaram imagem de satélite, aqui são 10 anos de imagem de satélite, cada pulsada dessa é um ano inteiro, e mostraram, em cada quadro, você está vendo o tamanho dos pixels de cada ponto da imagem é proporcional à importância relativa daquele ecossistema para a produção mundial. Já estamos falando da fotossíntese. Tá? Então você vê que os desertos não aparecem lá, ficaram colapsados porque ele tem pouca vegetação. E as regiões mais boreais, como a Sibéria e as florestas boreais do Canadá, elas desaparecem no inverno, porque para tudo, né, congela. E aí dá para você ver a pulsação de Gaia. A pulsação de Gaia, isso é real, isso é ecofisiologia. As plantas funcionando. Elas estão pegando carbono da atmosfera, o gás carbônico, e transformando em biomassa, em madeira, etc. E a gente consegue mensurar isso com imagem de satélite. Mas tem subliminarmente, tem uma mensagem tão poderosa numa imagem dessa, que é a importância dos ecossistemas equatoriais. E dentro dos ecossistemas equatoriais, a Amazônia é o coração do mundo. Aqui eu estou falando de forma literal. Vocês estão vendo aí, isso é dado. E isso não é só para o carbono, que é o que está representado aqui nessa imagem pulsante, 10 anos de dados, 2000 a 2010. Isso daqui é para tudo que tem a ver com a floresta. E mais importante ainda do que o carbono é a água. A água é o líquido da vida. Cada pulsação dessa significa que aquele bioma, aquele ecossistema, aquela floresta, aquela vegetação, ela está mandando vapor de água para a atmosfera, está mandando o que eu chamo de pó de pirilim-pim-pim, que são os compostos que promovem a condensação do vapor de água e chuvas copiosas. Nesse processo, está baixando a pressão sobre os continentes, está puxando correntes de ar úmido que vem dos oceanos. Essas correntes que sopram sobre o oceano estão empurrando a água do oceano, criando correntes marítimas, como, por exemplo, a corrente do Golfo, que é colaborada, vamos dizer assim, com os ventos alísios que a bomba biótica na Amazônia está puxando do Oceano Atlântico. Esses correntes oceânicas transportam calor da zona equatorial, que é o motor de calor do planeta, para as altas latitudes, que é o radiador. Os polos são os radiadores da Terra. Então, esse processo, essa pulsação, é literal. E esses colegas que fizeram esse gráfico aqui foram muito felizes em captar. Obviamente, eles tiveram que usar um pouco de criatividade mesmo, porque você não vê os continentes fazendo essa... É uma representação do que os continentes estão fazendo em termos de ecofisiologia. Mas a gente chega aqui a tirar disso a seguinte conclusão. Em Gaia, tudo pulsa. Pulsação é o símbolo, é o sinônimo de vida. E, de novo, a gente volta para o coração. Porque todos os seres vivos estão, de alguma forma, pulsando. Inclusive o planeta inteiro. E por isso que a teoria de Gaia, hoje, já não é mais controversa. Ela foi até alguns anos atrás. Agora, as pessoas que antes combatiam Gaia estão reconhecendo que é uma teoria muito forte. Agora estamos encontrando os mecanismos de Gaia. Uma imagem dessa traz um mecanismo de Gaia muito importante. A Terra é um planeta vivo, ou pelo menos ainda é um planeta vivo, se a gente não o matar, né?
e que esse funcionamento traz várias consequências para nós, além dos rios voadores, são importantes aqui na América do Sul, e tem outras conexões, a gente pode falar que o planeta funciona de maneira integrada. Então, não é either or, que a gente fala em inglês, esse ou aquele. É tudo. Nós precisamos proteger Gaia. Existe uma proposta que tem sido abraçada pelo Extinction Rebellion, que é um movimento que surgiu na Inglaterra, né? E muito falado pelo Georges Monbiot, que tem feito várias narrativas sobre isso, é que é o selvagem, né? A gente precisa, saiu até um artigo recente na Science, muito interessante, sobre uma rede de áreas conservadas. Nós precisamos reflorestar, nós precisamos renaturalizar o mundo, que essa é a melhor forma, e na realidade é a única efetiva, para a gente se recuperar do desastre iminente. Nós já estamos entrando no desastre, e compreender isso. E eu falo mais, assim, tem várias coisas que a gente pode fazer, inclusive parar de emitir poluentes, né? Mas o principal é investir no coração. Nós precisamos, porque Gaia funciona no paradigma do coração. Gaia está sendo ameaçada de morte. E a forma da gente proteger a vida é protegendo o coração. Então, trabalhando na abordagem do coração, que funciona para Gaia, funciona para a pessoa, para o próximo, funciona para todos, a gente vai conseguir usar toda a ciência, toda a sabedoria nativa para tentar, e as sementes, obviamente, para tentar reconstruir os ambientes silvestres no planeta e, com isso, reconstituir o funcionamento saudável de Gaia, quem sabe, né? Se não for tarde demais. Que lindo. Mônica, obrigado. Eu acho que ficou bem clara a questão da pulsação, né? Quer dizer, da vibração. Tudo é pulsação, tudo é vibração. Eu estou vibrando aqui com as tuas falas aqui, maravilhosas. E eu, antes de colocar a última questão que a Marina trouxe aqui também, quando ela soube que você vinha falar aqui, ela colocou essas duas questões. Mas eu queria agradecer profundamente a Mônica Borba e a Patrícia Otero por estarem cuidando da gente aqui, que são do Instituto 5 Elementos. O Instituto 5 Elementos trabalha com educação para sustentabilidade e a gente procura trazer consciência ou conscientização para que cada vez a gente entenda mais Gaia, para que a gente esteja mais próximo, para que a gente tenha o coração, né, pulsando realmente com relação a isso. No próximo dia 29 de setembro, a gente vai trazer um filme que é A História do Plástico, que é do pessoal da História das Coisas, né? O filme ainda não está livre, então nós estamos fazendo uma sessão, vai ter acho que 100 pessoas para poder assistir a sessão, e depois nós estaremos fazendo uma conversa com algumas pessoas sobre isso, depois a gente vai colocar isso no site. Então, agradecendo profundamente, Antônio Nobre, vou deixar você terminar, vou passar a pergunta da Marina Silva, e você vai responder e fazer uma mensagem final para a gente, uma gratidão profunda por você estar aqui com a gente. Igualmente. Já passamos do ponto de não retorno? Pergunta fácil, né? Tranquilo de responder. Então, eu imagino que algumas coisas que eu falei anteriormente já possam dar uma dica sobre essa pergunta da Marina. Aliás, grato, Marina, porque as suas perguntas são sempre muito relevantes, ensejam ponderações que são, espero, né, sejam úteis nesse momento. E quando a gente fala e passamos do ponto de não retorno, a gente tem que voltar lá na história dos dinossauros, porque houve um momento que aconteceu, foi um cataclismo, veio do espaço, né, diferente de agora. Se a gente falar ponto de não retorno do Holoceno, ou seja, desse período geológico de 10, 11 mil anos, que é extremamente favorável para a evolução do que a gente chegou a conhecer como civilização, sim, já passamos do ponto de não retorno. O que já foi alterado no funcionamento dos ciclos biogeoquímicos, que são o que estudam, por exemplo, o carbono e o ciclo dos elementos químicos, né, na superfície do planeta, as perturbações que foram introduzidas, que são registradas em tempos de dias ou semanas na atmosfera,
em termos de meses, anos e milênios nos oceanos, e em termos de milhares ou milhões de anos na litosfera, né, na parte sólida da Terra, a gente já entrou num período de transformação garantida. Cada publicação que sai a esse respeito, e tem saído muitas, inclusive cada vez mais sofisticadas, cada vez mais inclusivas, cada vez mais verificadas e cada vez menos controversas, especialmente falando de controvérsias genuínas, né, não das fabricadas por fake news. A indução de uma mudança, de uma piora do conforto no planeta Terra já está encomendada, vamos dizer assim. O que não significa que não haja a possibilidade de a gente ter uma reação vigorosa. A humanidade já demonstrou uma capacidade incrível para destruir. Se ela aplicar toda a sua competência destrutiva no sentido construtivo, e aí eu vou de novo falar das sementes, né? Sementes é uma tecnologia que, por exemplo, tem um terremoto, destrói-se uma cidade. Quando vão lá de novo para tentar consertar o estrago, o que tem que fazer? Tem que reconstruir, desde o zero, tem que botar cada tijolo de novo. A natureza vem uma tormenta, quebra uma área grande de floresta, eu vi muitas na Amazônia, assim, uma tormenta, tipo um tornado, e arrasa uma área grande de floresta, quebra todas as árvores e tal. Você volta 10 anos depois, está verde. Cresceu tudo e cicatrizou. Se você cortar, não precisa ir longe, você cortar a sua mão, né, tá cortando alguma coisa na cozinha, cortou a mão. Bota um band-aid ali, 2 dias depois você não vê mais a cicatriz. Essa capacidade a natureza tem. E a tecnologia humana não tem. Apesar de cuidar ter, não tem. Essa coisa de que a tecnologia pode consertar tudo é uma grande de uma ilusão. É uma ilusão perigosa, porque ela produz uma inflação do ego. Né? Então, a gente acha que, não, nós vamos achar uma solução tecnológica. É totalmente balela. Se você conhecer efetivamente como funciona a complexidade do sistema natural, e principalmente a tecnologia do sistema natural, você vai ver que é patética a primitividade no sentido depreciativo, né, da tecnologia humana. Toda ela, até a mais avançada, é primitiva comparada com a tecnologia da semente, a tecnologia da natureza. Se a gente pegar, e todo mundo, vou dar um exemplo, em 2019, em agosto de 2019, o país da Etiópia decidiu plantar árvores. E em 12 horas plantou 353 milhões de árvores. Tá? O país da Etiópia, que tem 110 milhões de pessoas, metade do Brasil. Aí eu fiz as continhas e vi que se a humanidade inteira entrar num esforço equivalente ao que a Etiópia fez, não que aquelas árvores todas vão viver, etc. Tem várias questões aí, mas estou falando, vamos fazer uma análise simples aqui. Nós conseguimos plantar 1 trilhão de árvores em 2 meses. Usando um esforço semelhante ao que a Etiópia já fez e mostrou. Em 12 horas eles plantaram 300 milhões de árvores. E isso no sentido de plantar árvores, mas tem outros. Por exemplo, engenharia social, cuidar das pessoas desassistidas, cuidar das pessoas que estão em sofrimento extremo. Se a humanidade se colocar, rapidamente ela consegue gerar uma onda de bem-estar social que vai se refletir em vários níveis, inclusive na economia. Se nós conseguirmos, né, sair de pensamentos negativos e de pensamentos destrutivos e de comportamentos e de, enfim, de impulsos, às vezes impulsos automáticos, animais, né, e tivermos a capacidade, e por isso que eu cito sempre o coração e eu cito o amor. Amor é uma força universal, não é muito tratada pelas ciências duras, chamadas ciências exatas, mas é uma força inegável, é uma força que se manifesta, por exemplo, na fusão do hidrogênio no centro do Sol. Milhões de toneladas de hidrogênio fundem, produzem hélio e uma força, uma quantidade de energia liberada estrondosa. Quando a gente ama realmente algo ou alguém, a gente sente essa fusão, a gente sente essa força, né? Uma força inerente da natureza. E a gente usando ela, a fusão, a força do amor, a gente vai ter competência, porque existem muitas soluções. Isso que mais me frustra na atividade científica é ver a quantidade de soluções que nós temos sendo ignoradas. Então, usando o amor para nos unir e nos fertilizar, aí pegando as soluções, sementes e todas as outras soluções e aplicando, que nem a Etiópia fez e outros, tem vários exemplos fantásticos.
o projeto Icatu Xingu, tem vários, o pessoal lá de Lucas do Rio Verde, N projetos maravilhosos que mostram sementes de soluções. E a gente aplicar, não passamos do ponto de não retorno, no meu entender. Vai piorar tudo, vai piorar o clima, porque a gente já comprometeu o clima, então passamos do ponto de não retorno lá. Mas se a gente reagir como humanidade, de um corpo integrado, responsável, feliz grato pela existência, a gente tem condição de reagir. Outra opção, que a gente vê nos noticiários, que a gente escuta, observa, acompanha, a maldade, né, o ódio, o desprezo, a desconexão com o próximo, etc., aí isso daí já selou outro destino. Já passamos de um ponto de não retorno no sentido humano. Né? Não é dizer que os governos não podiam ter feito o que fizeram no ano do Covid, desde da Eco 92, podiam ter feito, já tinha todo o conhecimento suficiente, necessário, científico, que poderia ter evitado a gente estar nessa situação, que a gente poderia ter evitado comprometer o Holoceno. E a gente, infelizmente, não fomos capazes, a gente teve inspirações tenebrosas, né? A humanidade, eu não estou falando eu, você ou qualquer um, eu estou falando a humanidade, no seu conjunto, né? E o lado positivo dessa negatividade toda, que o Covid está trazendo para a gente como uma bênção, como um presente, é que, de repente, a gente olha para nós mesmos. Ficar preso em casa, a humanidade está presa em casa. Você, imagina isso, você cometeu um crime, qualquer crime. Todo mundo já cometeu algum tipo de coisa errada, que depois se arrepende, etc. E aí alguém fala, ó, fica em casa, olhando para o espelho e se conhecendo seus filhos, conhecendo... E veja, tem muitas coisas que aconteceram durante esse período. E isso devia ser como se fosse uma chave para a gente. Olhar o que aconteceu durante esses últimos 6, 7 meses, dentro do nível da família, das pessoas, e no nível governamental. Você vê, por exemplo, pessoas que propagam o neoliberalismo concordando em pagar R$600 de renda mínima para as pessoas, que era uma coisa completamente impensável, há poucos meses atrás. Então esse é o lado que é o positivo do negativo, né? A gente estamos vivendo uma distopia, estamos vivendo um desastre de grande magnitude, absurdamente impensável antes, e estamos vendo que é possível mudar instantaneamente, inclusive governos que não têm nenhuma afinidade com essa mudança, estão sendo obrigados. E aí vem o grande ciclo de retorno de Gaia. Em Gaia, a lei da ação e reação, causa e efeito, é absoluta. O que ocorre com a tecnologia, a ciência moderna e a civilização atual é uma bolha, a gente faz uma bolha. Como você está dentro da água, você faz uma bolha, você continua respirando ali dentro. Mas se a bolha estourar, você vai morrer afogado, se você não subir para o ar. Na mesma forma, a ciência e a tecnologia moderna, porque a gente desenvolveu, por exemplo, tecnologia para plantar soja no cerrado, motosserra para cortar árvore, etc. Dá a sensação que nós temos uma potência que efetivamente não temos. Se a gente for levar em consideração que simplesmente falta o oxigênio, você deixa de viver, você deixa de existir aqui nesse plano. Com tudo isso colocado em conjunto, eu digo, tentando responder sua pergunta, Marina, eu digo, passamos do ponto de não retorno? Sim e não. Tem que qualificar essa pergunta. Passamos no sentido de que tem em andamento um agravamento do conforto desse paraíso chamado Terra, ou Gaia, e isso é muito triste para a humanidade, é muito triste para todos os seres que existem aqui no planeta. Por outro lado, nós temos a capacidade e a competência para reagir com a Etiópia e outros. A China plantou 800 mil quilômetros quadrados de floresta nos últimos 25 anos, é uma área equivalente ao que o Brasil destruiu nos últimos 40 anos. Claro, só 15% daquelas florestas vingaram. Então a gente precisa melhorar muito ainda, não é só plantar árvore, né? Mas a gente tem essa capacidade, e por fim, toda a negatividade que a gente está vendo, o ódio solto, né, é uma acareação conosco mesmo. Olha o que você cultiva dentro de você, está ficando tudo exposto na nossa cara. Cada um pode olhar para o espelho agora, seja governo, seja país, seja nação, cultura. A gente olha para o espelho e fala, olha, quem sou eu? Por que eu sou assim? Eu não devia ser assim, ou devia? E procurar no coração um eco de conexão com a transcendência.
Eu acho que isso, e não estou falando de religião, estou falando da existência como ser aqui nesse plano e da significância dessa existência. Estou falando com uma linguagem científica até. Não dá para escrever uma equação sobre isso, mas dá para colocar dentro do contexto de uma cultura, de uma civilização, que deve dialogar com as outras culturas e outras civilizações que antecederam, que ainda existem em estado latente como semente, né? Quando eu escuto os sábios indígenas falando, eu vejo as sementes. Estão lá as sementes. Essa sociedade pode pegar essa semente, botar na terra, cultivar e crescer e nascer dali de novo, um novo tecido de respeito ao próximo, de veneração à sabedoria da natureza, à grandiosidade que nos permite existir, mesmo quando a gente está alheio a tudo que está trabalhando invisível e silenciosamente em nosso favor, é essa consciência que eu tive lá no dia no banho, no chuveiro, que assusta, pode assustar num primeiro momento, mas que existe uma grandiosa, é como se fosse um perdão da natureza, apesar de tudo que nós fizemos, ainda a gente pode respirar aqui no planeta. A gente pode comer, a gente pode observar as maravilhas da Terra. Assista as séries do Christian Dimitrios, esse grande cineasta brasileiro que tem uma série na Nat Geo. Ele fez várias imagens do litoral brasileiro, das maravilhas do Brasil. Ainda existe maravilhas no Brasil. Despertem brasileiros, despertem para o berço esplêndido, despertem para o que nós estamos, está quase terminal, né? Uma parte da Amazônia já está comprometida, mas ainda tem a outra parte, e essa que está comprometida a gente pode usar as sementes, pode ir lá e reconstruir, pode parar, acabar com fumaça, com fogo, fumaça e fuligem, que isso está acabando, destruindo com tudo. Pode perseguir os criminosos, porque eles merecem realmente ser tirados de circulação. Eles são como agentes infecciosos, extremamente agressivos e destrutivos, né? Eles precisam ser tirados de circulação. Isso não é um discurso político, isso é um discurso funcional, fisiológico. O corpo humano tem uma estrutura chamada sistema imune. Quando o sistema imune está saudável, em qualquer pessoa, seja ela boa, má, média, não importa, o sistema imune funciona em todas as pessoas que estão vivas. E tem as células que vão patrulhar o corpo para encontrar alguém que está fora do funcionamento das leis, né, que mantém o corpo vivo e feliz, respirando, etc. E quando esse sistema imune fale, ou não está funcionando, ele não está atirando as células egoístas, por exemplo, que ocorre, né, uma célula fica louca e ela começa a se multiplicar de maneira descontrolada, chama tumor, é câncer. Quando o sistema imune não funciona e não tira aquela célula egoísta, o corpo acaba perecendo. E é isso que tem acontecido nas nossas sociedades. A gente tem pessoas que se comportam como câncer, como tumor. Elas querem tudo, o ego descompromissado, desconectado com o conjunto. E o sistema imune não está funcionando. Quem é o sistema imune? A justiça, a polícia, os promotores públicos, a indignação da sociedade, né? Esse que é o sistema imune da sociedade. Quando um ato de egoísmo que produz dano não é controlado, ele tende a se multiplicar e tomar conta do corpo e destruir tudo, inclusive a si próprio, né? Então, quando a gente defende que a natureza tem que ser protegida, a gente está defendendo todos os seres humanos, inclusive os que estão destruindo a natureza, né? Essa devia ser um mantra, sabe? Nós não somos, eu não sou de ONG ou da ciência, eu não sou, como se diz, de um grupo, um clube. Eu estou defendendo a sua vida. Todo mundo que tem vida está sendo defendido por esse discurso. Então não estou do outro lado do muro. E eu tenho falado isso em âmbitos, às vezes, bastante agressivos. Teve esse evento lá em Altamira, no Pará, o ano passado, que veio, inclusive, o pessoal da Greta estava lá, que foi na Terra do Meio, e depois, no último dia, teve um evento público lá em Altamira, organizado pelo pessoal da Universidade Federal do Pará, e vários movimentos sociais, etc. E teve uma afluência bastante grande, e teve alguns pessoas que foram lá para realmente bagunçar, para impedir que acontecesse. Começou um processo de agressão bastante violento, assim, não terminou em tiro, mas poderia ter terminado em tiro, muito sério. E eu tive que falar lá nessa abertura, e estava uma gritaria terrível, e eu comecei minha fala, eu falei, como é que eu vou fazer com que todas as pessoas que estão aqui nessa audiência, de A, B, C e D,
inclusive a minoria que estava lá para bagunçar mesmo, como é que eu vou fazer, trazer alguma coisa que una as pessoas, de alguma forma? E eu olhei na minha frente e tinha uma garrafa d'água. Aí eu falei, já sei como eu vou fazer. Aí eu peguei a garrafa d'água, quando eu comecei a falar, levantei, peguei o microfone, levantei a garrafa d'água, falando, tá vendo esse líquido que tem aqui dentro? Que está fluindo aqui atrás de mim, no rio Xingu, um rio sagrado para os indígenas, né? Porque tem a água. Ninguém estaria aqui nessa audiência sem esse líquido. Nem fazendeiro, madeireiro, não estariam aqui, nem os quilombolas, nem os indígenas, nem o Antônio Nobre, ninguém estaria aqui sem esse líquido. Esse líquido une todas as pessoas, que nem o sangue une todas as células do nosso coração. Aí eu contei a historinha lá da cabeceira do Rio Xingu, que é uma historinha que eu tenho desenvolvido, o meu grupo aqui, junto com o pessoal lá também, no qual a reserva indígena do Xingu é a explicação para Lucas do Rio Verde, Sorriso, Alta Floresta, aquele vale lá, ter 2 safras por ano, e quem está a montante dos ventos ter só uma. Os rios voadores explicam. É a floresta que os indígenas mantiveram, produz umidade que permite que só uma municipalidade, no caso Lucas do Rio Verde, produz 80 milhões de reais a mais por ano na segunda safra do que Querência, que está do outro lado. Simplesmente isso. Eu falei, então vocês que estão aqui representando o agronegócio, etc., vocês deviam ter o maior respeito pela água e, portanto, pela floresta e, portanto, pelos indígenas que protegeram a floresta que vocês não protegeram. Eu estou usando esse exemplo só para mostrar que a gente precisa buscar todas as conexões que ligam todas as pessoas, porque mesmo uma pessoa que está desviada e está destruindo, etc., em algum momento, a noção da mãe daquela pessoa, né, da mãe terra, da mãe, toca no coração dela. E, eventualmente, aquela pessoa possa despertar, como já aconteceu. A gente está vendo, em alguns casos, pessoas que falam, puxa, eu estava equivocado, eu estava num caminho ruim. Esse dia eu saí de Altamira, não tinha voo. Aí eu peguei um ônibus para Belém do Pará, porque eu tinha que ir embora naquele dia mesmo. Entrei no ônibus, um professor, um amigo da Universidade Federal do Pará, me deu 2 livros, que ele é um estudioso sobre grilagem de terra. No encontro que a gente teve lá, ele deu aula sobre grilagem, eu fiquei aprendendo muita coisa, não sabia, e ele me deu 2 livros. Eu comecei a ler nesse ônibus, o ônibus viajando de noite. No dia seguinte, quando a gente parou na beira da estrada, veio um homem forte, assim, falar comigo, e ele falou, eu vi você falando lá no evento, eu gostei da sua fala. Aí eu falei assim, acho que eu vi esse cara, ele ameaçou uma das índias que estava falando. Ele foi para frente, a gente pensou que ele ia agredir alguma coisa, tentar pegar o microfone dela, gritando com ela. Tá. Aí eu entrei no ônibus, peguei, em alguns lugares tinha o WhatsApp, escrevi para o professor, falou, tem esse cara aqui, quem é ele? Ele falou, esse daí é o pior grileiro de terra da Amazônia, e cuidado com ele, etc. Aí eu falei, puxa, não sei, pareceu uma pessoa normal. Aí, ao longo da viagem, várias paradas, ele ia falar comigo. Não, eu vou te contar, e deu a perspectiva dele. Eu escutei o outro lado, escutei ele falando. E foi uma experiência muito forte para mim, porque eu vi as agressões lá, eu tive a oportunidade de falar, depois encontrei essa pessoa nessa viagem, por vários minutos, vamos falar assim, eu escutei o que ele tinha para falar. E a nossa sociedade, ela tem dificuldade para fazer esse diálogo. Você estava falando que, em outro momento, entre pessoas nos comentários dessas lives aqui, falando coisas horríveis e tal. Tem robôs fazendo isso, não são pessoas, seres humanos. São robôs, tem uma agenda, tem um sistema organizado, tem crime organizado no mundo também, né, que faz coisas muito ruins. A gente precisa combater isso. Mas se a gente ficar só focado nisso, sem falar das coisas que nos unem, coisas que possam nos sacar desse grande imbróglio, dessa grande enrascada que nós nos metemos, a gente não vai progredir muito. E outra, quando a gente se foca muito no negativo, muito no ódio, na raiva, na indignação, etc., a gente está colocando veneno no nosso próprio coração. Conquanto a gente tenha que ser severo, e, obviamente, tem que ter um sistema imune, senão a sociedade vai entrar em falência. Já está em falência, na realidade, não vai entrar, né? Já está em falência. Mas, por outro lado, a gente tem que também trabalhar o circuito da felicidade, os hormônios da felicidade, sabe? A gente precisa reconhecer, por exemplo, como eu tive uma felicidade imensa de descobrir a sabedoria indígena, imensa, das outras sabedorias, não só científica. E eu tenho feito uma campanha com meus colegas falando assim, vamos mudar o nosso discurso.
que é que nem os juízes fizeram um tempo atrás, juízes e promotores, né? Porque a linguagem jurídica era impenetrável. Né? Eles falavam palavras que a gente tem que procurar no dicionário para saber o que eles estão falando. E vários reconheceram isso, que precisava mudar. Isso era uma prática vitoriana, ou seja, muito antes, né? Uma coisa totalmente anacrônica. E eu tenho falado para os meus colegas cientistas, nós não vamos perder a respeitabilidade se a gente usar uma linguagem acessível para as pessoas. Quando eu fiz o relatório, eu queria descrever os compostos orgânicos voláteis, terpenos e isoprenos, que são liberados pelas plantas e que fazem chover. E eu queria que minha filha de 10 anos entendesse. Eu falei, pó de pirilim-pim-pim, né? O pó mágico, o pó das fadas, pixie dust, né, como a gente fala em inglês. Por quê? Porque era a forma que a minha filha entendeu, um pó mágico, invisível, e que fazia chover. Aí eu mandei o relatório para ser revisado por vários colegas, uma revisão por pares voluntária, e um deles escreveu para mim e falou assim, Antônio, se você escrever isso, pó do pirilim-pim-pim, você vai se comprometer, vão pensar que você é um palhaço, você vai perder a respeitabilidade científica. E eu falei, bom, tudo bem, minha respeitabilidade científica é menos importante do que a comunicação que eu tenho para fazer. Então, paciência, se perder... E ao contrário, eu não perdi a respeitabilidade, aumentou a minha respeitabilidade. Eu tenho falado isso para meus colegas. Saiamos da Torre de Marfim, desçamos à rua, nos envolvamos com nossos semelhantes, aprendamos ou desaprendamos a usar a linguagem científica hermética, né, críptica, inacessível. Falemos com uma linguagem elegante, que qualquer pessoa possa entender. E com tudo isso, a gente não vai perder a respeitabilidade, ao contrário, vai aumentar a nossa respeitabilidade e as pessoas vão reconhecer o valor da ciência, vão se congratular, vão ficar gratas, né, de ter acesso à sabedoria. A sabedoria é uma propriedade do universo, não é uma propriedade de indivíduos. A gente empresta o saber da natureza. E se a gente puder cultivar isso de maneira coletiva, a gente vai ter uma chance de lidar com o que vem na nossa direção, que é um trem desgovernado. Né? As mudanças climáticas e tudo que está associado a distopias, sem falar na economia, né? O caos do sistema econômico que está logo ali, né? Está muito próximo. É muito grande. O navio está afundando. O que a gente vai fazer agora? Nós temos essa oportunidade, tem sementes, tem o amor, tem o respeito, tem a felicidade, tem o reconhecimento da maravilha do existir. Vamos trabalhar nisso. Quem sabe a gente consiga, se não um bote, vamos nos cotizar, vamos tentar impedir que o navio afunde totalmente, já parece além da nossa capacidade. Embora não além da capacidade de Gaia. Gaia ainda tem a capacidade, mas como é que a gente destruiu uma parte importante dos órgãos de Gaia? Como é que a gente pode correr lá e plantar 253 milhões de árvores, 1 trilhão de árvores, ou o que for necessário? Parar de emitir gases, como paramos de emitir os gases que estavam destruindo o ozônio, e funcionou. Nós temos capacidade de parar de emitir gases. Parar ontem de destruir floresta. Pegar pessoas que se organizam para botar fogo, fazer dia do fogo, que nem fizeram na Amazônia ano passado, fizeram agora no Pantanal, e falar assim, olha, sai de circulação, que nem os linfócitos fazem com célula cancerígena. Tem que tirar essas pessoas de circulação, sem nenhuma possibilidade de diálogo. Um glóbulo branco que vai comer uma bactéria que está infectando, uma ferida que está infeccionada, ele não vai lá e fala, bactéria, vamos lá, será que você me vota comigo no Congresso? Não, ele pega e fagocita aquela bactéria e acabou o fim de história. Aquela bactéria é muito prejudicial. Então, precisamos fazer tudo isso. E eu achei simbólico, porque hoje é o Dia Internacional da Democracia, né? Então, a gente aqui no Dia Internacional da Democracia, exercitando isso e falando do coração, falando que o essencial é invisível aos olhos, né? Como diria o Saint-Exupéry. Te agradecer imensamente, imensamente mesmo, de você ter participado aqui com a gente e estar trazendo todas essas sabedorias, essa parte maravilhosa. Foi uma honra. Espero que essa mensagem tenha possibilidade de se propagar. Eu acho que essa é a ideia, é semente, né? Estamos falando de semente. Então, eu tenho me beneficiado muito com a semente de outros. Vocês, o trabalho que vocês fazem, a Marina, muito, muito incrível, o pessoal da educação ambiental. Então, vamos que vamos. Vamos que vamos. Muito obrigado. Obrigado a todos que estão assistindo a gente e os que estão entrando depois, num outro dia, num outro horário. Gratidão profunda a todo mundo.